Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje eu vim aqui para a gente fazer o início da leitura da onda encantada da estrela magnética. É a última onda encantada do Tzolk'in, a que encerra o Castelo Verde. Mas eu fiz questão de estar presente, porque é impossível ignorar o estado de coisas do mundo. Mais uma guerra se inicia, duas guerras em andamento. O boletim também dos acontecimentos policiais do nosso país também não anda nada bom. E isso não é alguma coisa a ser ignorada por nós que estamos aqui na intenção clara de construir uma cultura de paz. Então, isso não passa despercebido por nós, apesar do nosso discurso ser um discurso dirigido à construção da paz. Portanto, essa guerra que está se passando no mundo é uma guerra que nos atravessa. A gente não pode ignorar o quanto de nós, da nossa dimensão emocional, é afetada por tais notícias. Então, durante o vídeo de hoje, eu quero trazer essa leitura dessa onda encantada importantíssima, porque é uma onda encantada que fecha o Castelo da Matriz. E o Castelo da Matriz diz respeito à construção de uma nova matriz na nossa mente de percepção do mundo, para que a gente tenha a possibilidade de fazer escolhas a partir não só das referências do mundo externo, mas também das referências do mundo interno. Mas a interseção desses dois campos é que me interessa trazer hoje para você. Então, vou rodar a vinheta, pega seu chazinho, senta aí, porque a nossa conversa hoje, eu diria, que está contundente no sentido da nossa posição no mundo nesse momento de transição planetária, nesse momento apocalíptico que nós estamos vivendo. Até já. Que bom que você ficou aí. Eu queria aproveitar nesse momento, pedir o seu like, porque ele é muito importante para que o YouTube considere esse conteúdo importante. Bom, a gente está aqui agora fazendo a leitura da última onda encantada do Castelo Verde da Matriz. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, muito bem-vinda. Eu sou Cláudia Rato, eu sou professora, taróloga, psicóloga, mão elétrica azul e estou aqui a serviço dessa transição planetária, convidando você também a vir para o lado de cá, expandir a consciência e ser uma ativista, que significa ser uma construtora de uma cultura de paz. E o mais legal nisso tudo é que a gente constrói a paz fazendo a nossa parte, pacificando o nosso coração, nosso ser interno e nos autorrealizando. Porque, como eu sempre digo, um ser humano feliz não faz mal a ninguém. E uma das coisas que a lei do tempo traz para a gente é essa percepção de que o tempo é cíclico e de que nós estamos sempre tendo uma nova chance. Dentro do Tzolk'in, que é esse calendário que você está vendo aí atrás de mim, que é um dos calendários que marca a passagem do tempo natural na Terra, dentro do nosso sistema solar, dentro da nossa galáxia. Não é o único, mas é o que chegou até nós agora, até a nossa cultura, de uma forma mais popular e que realmente nos alinha com o tempo natural da Terra. Então, esse calendário é o que a gente está seguindo. Aqui no canal, eu também faço a leitura da astrologia do ponto de vista esotérico. A astrologia esotérica, ela se atém à leitura das energias que afetam a humanidade como um todo, para que a gente perceba, né, o nosso papel nesse latifúndio, nessa esquina planetária. E isso é muito importante nesse momento de transição planetária, porque os grandes planetas estão se movimentando e esses grandes planetas mexem com o coletivo, com a cultura, com o planeta de maneira bastante abrangente. As mudanças climáticas que nós estamos vivendo
são consequências da nossa atuação no mundo e também da própria navegação do planeta no nosso sistema solar. Então, esse calendário é um dos que nos alinha e eu trago ele aqui. E essas energias que vêm da própria movimentação do nosso sistema solar na galáxia, quando chega na Terra, atravessam as influências astrológicas. Então, eu também leio essas influências que estão chegando até nós. E, por fim, faço a leitura de como que isso afeta a nossa psique. Como psicóloga e taróloga, o tarô, ele é a codificação da psique humana, como se fosse um mapa de como nós, seres humanos, funcionamos. Né? A árvore da vida cabalística, que é o que o tarô codifica, é a árvore do arquétipo humano, é a árvore da vida de Adão. Adão não foi uma pessoa, Adão é a própria humanidade. Nós somos adâmicos. Então, quando a gente tem essa estrutura arquetípica da árvore da vida, e essa estrutura arquetípica está simbolizada nos arcanos maiores e menores do tarô, a gente tem um mapa arquetípico de como a nossa psique funciona. E eu digo isso do ponto de vista da psicóloga. Então, a gente faz essa leitura, e por isso que hoje eu queria falar dessa guerra que estamos atravessando. Não daquilo que está acontecendo lá, porque aquela parte da humanidade está vivendo as consequências de escolhas e de uma história que foi vivida ali naquela região há muitos anos, há milênios atrás. Nós aqui estamos vivendo, por nossa vez, a consciência da nossa história. Então, aqui, o que nos cabe fazer agora? Uma das coisas muito interessantes que eu acho bacana trazer para esse vídeo especialmente é o fato de que, em algumas literaturas esotéricas, o Brasil, e isso é conhecido, é tido como, como é que a gente fala? O país do evangelho, né? Esotericamente, a gente conhece que aqui é o berço da sétima raça raiz. Como se o Brasil fosse ser o celeiro da nova cultura mundial. O que eu acho interessante, se eu adoto esse ponto de vista, é que no Brasil, só quem é realmente originário deste povo e desta terra são os índios. Porque todos nós viemos de famílias que emigraram da Europa para cá. Então, a nossa história, nossos ascendentes são europeus. E europeus que vieram de famílias que fugiram da Europa para vir para uma nova terra começar do zero. E aqui todos se misturaram. Aqui temos a raça africana, os povos originários indígenas, e todos os imigrantes numa grande mistura, formando então, quiçá, a nova raça raiz do mundo. Uma raça que já não tem fronteiras desde o sangue. Pode ser, é uma hipótese. Agora, o que eu posso afirmar é que, diante da leitura da orientação do tempo e da importância que isso é para que nós possamos nos inspirar com novos pensamentos e, portanto, acionar novas emoções e desenvolver uma nova percepção do mundo e da nossa realidade interna e externa, a maneira como a notícia chega até nós é importantíssima. Ontem eu estava almoçando num restaurante onde tinha uma televisão e estava passando o jornal Hoje. E o jornal Hoje teve quase que como metade do seu noticiário dirigido à guerra, a notícia dessa outra guerra que estourou agora lá entre Israel e Palestina, não bastasse a guerra da Rússia e Ucrânia. Só que a notícia chegava para nós da seguinte maneira: quantidade de pessoas mortas de um lado, quantidade de pessoas mortas do outro, quantidade de crianças, mulheres e idosos, quantidade de prédios destruídos, de áreas afetadas.
E as notícias, elas eram descritivas de uma situação trágica, dramática e de profundo sofrimento. Mas em nenhum momento o noticiário se preocupou em trazer a dimensão histórica do que estava acontecendo naquele momento. Então é importante a gente notar isso, por quê? Porque as informações nos chegam, o nosso cérebro decodifica, essas informações acionam as nossas emoções e a gente então vive aquela realidade como se ela fosse pontual. E um dos maiores convites que nós estamos tendo nesse momento de transição planetária, nesse momento apocalíptico de transição planetária, é justamente de a gente expandir o nosso olhar para nós, para a nossa vida, para o mundo, para uma perspectiva histórica. Histórica da nossa vida. Não dá para a gente tratar, encontrar nossos recursos internos, nossos talentos, nossa vocação, né, nosso ser, sem ter o mínimo de consciência dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, dos valores familiares que nos foram passados de tataravô para trisavô, para bisavô, para avô, para o papai, para a mamãe, para nós. Não tem como. E aqui eu não estou fazendo julgamento de valor, se é certo, se é errado. Estou falando de que a gente precisa se apropriar disso para a gente ter a exata dimensão do que nos compõe, do que compõe o nosso ser, nossa alma. Porque a gente tem mais interesse para isso e menos por aquilo, até para poder escolher de uma forma mais abrangente, com uma visão mais abrangente. Pois essa visão se estende também no horizontal, no mundo, nas nossas relações. A relação que começa entre eu e o outro. Você já reparou que nós damos aos dramas dos nossos relacionamentos o mesmo tratamento que essa notícia dá ao fato? A gente fica levando em consideração a expectativa do outro sobre nós, a nossa expectativa do outro, o que, que o outro faz para mim, o que, que eu faço para o outro, o que, que ele quer dizer com o que ele faz para mim e para o outro. Mas são raros os momentos, se é que há algum momento, que nós nos preocupamos em entender por que, que eu valorizo determinada dimensão no outro. E também tentar entender ou perceber por que, que o outro valoriza determinada dimensão em mim. Qual é a história daquele pai, daquela mãe, daquela família, daquela alma? Qual é a história da minha alma? Para eu entender a dimensão histórica do nosso encontro. Para esse encontro ser um encontro de verdade. Senão ele fica sendo um encontro de cenário. Vivemos a cena de um encontro num esquete da vida que é enorme, que é cheio de significados, que é cheio de interferências. Assim também a nossa posição no mundo. Nós estamos sendo convidados agora a ter a dimensão histórica do que nós estamos vivendo hoje. Não só as guerras, como também, por exemplo, as mudanças climáticas. Senão a gente vai achar sempre que é uma chuva que é mais forte que a outra, porque é assim que é assim. Não é. Existe um histórico. Então, a dimensão histórica do que estamos vivendo é muito importante. E essa, ao meu ver, foi a maior descoberta, a mais útil, a mais fantástica perspectiva que o estudo da lei do tempo trouxe para mim. A perspectiva dos ciclos, de que, além de ser muito importante a gente entender que hoje nós somos mera consequência das gerações anteriores, que a história da Terra hoje é mera consequência da história de todo o nosso sistema solar, a gente perceber que a gente pode ir lapidando essa história, a gente pode mudar a história. Por isso, diante das notícias de uma guerra, a gente não ignora isso, e isso vai nos ajudar a construir uma cultura de paz. Porque não é me alienando que eu posso
construir paz, nem dentro nem fora de mim. Ao contrário, é me informando cada vez mais, ganhando consciência, expandindo a minha consciência de quem eu sou, qual é a minha história, qual é a história da minha alma, para eu perceber o que eu estou fazendo aqui. E a resposta não é estanque, ela é dinâmica. Com a bagagem que eu trago para o meu aqui e agora, qual é a consequência da minha interação no mundo a partir da minha atitude? Porque a minha atitude eu posso construir. A reação do mundo para mim eu não tenho controle, mas eu começo a perceber que dependendo da minha atitude eu tenho algumas reações mais favoráveis àquilo que eu quero para mim, a minha verdade. A minha verdade reverbera no outro. E o retorno vai me dizendo o que é ressonante com a minha verdade e o que não é. E aí eu posso fazer escolhas. E se a gente vai construir paz, a gente faz escolhas pacíficas, escolhas que nos acalmam, escolhas que nos ajudam a fazer cada vez mais melhores escolhas. Então, nós vivendo hoje a 20ª onda encantada do Tzolk'in, nós estamos fechando esse castelo, o castelo da matriz. O castelo da matriz é o castelo que revela que nós podemos, a cada Tzolk'in, a cada giro do Tzolk'in, a cada 260 dias, a gente pode construir uma nova matriz. Construir uma nova matriz significa você lapidar o seu ego, você trabalhar para que o seu ego seja cada vez menos reativo, cada vez mais consciente, cada vez mais criativo, para que você então possa ser ativo, possa conscientemente construir atitudes que sejam de acordo com o que te faz feliz. Então, o castelo da matriz é o castelo verde, ele é a 5ª estação. Porque você sabe que esses 4, e se você não sabe, é bom saber agora, e se você está chegando agora, eu dou a maior força para você se inscrever no canal e acionar o sininho, porque quem está seguindo o canal está fazendo isso e também faz um diário para que a gente possa acompanhar o que a gente recebe de notícia do mundo aí fora e como que a gente reage a essas notícias. Aí a gente vai escrevendo o que nos acontece, como é que a gente reage a essas notícias e comparando com a orientação do tempo, da lei do tempo. E a gente tem aí uma ideia, né, de como que a gente está sendo acionado, qual é a resposta que a gente está dando para o mundo e qual é a inspiração que a lei do tempo está trazendo para a gente. Dessa forma, a gente transita nesses 4 castelos. Então, daqui a 13 dias, pessoal recém-chegado ao canal, daqui a 13 dias, a gente vai começar um novo castelo, transitar esse castelo aqui, olha, o vermelho. Esse castelo vermelho inicia, então a gente vai começar tudo de novo. A gente vai começar prestando atenção nos nossos inícios, do que a gente quer iniciar na vida, com o nosso ser, de como nós nutrimos o nosso ser. Depois, no castelo branco, a gente refina, são todas as orientações do tempo que levam a gente a refinar a nossa percepção de mundo. Depois, no castelo azul, a gente transforma essa percepção de mundo para aquilo que a gente quer. No castelo amarelo, a gente colhe tudo aquilo que a gente veio já vivendo a partir dessa nova matriz que a gente construiu aqui nesse castelo verde. Aqui a gente tem a colheita, para poder, então, ao chegar no castelo verde novamente, a gente ter a exata noção do que a gente quer continuar com a nossa semente, com a nossa colheita, e quais são os frutos que a gente quer jogar fora, a gente não quer mais, que é para poder lapidar cada vez mais o nosso ego, para que a gente cada vez mais seja a expressão do nosso verdadeiro ser. Porque a consequência final, o que a gente quer, né, o que nos faz feliz de verdade, é o que a onda encantada da estrela mostra para a gente. Vamos dar uma olhada, então, nessa onda encantada, para você ver aonde você vai chegar
quando nós começarmos de novo o próximo Tzolk'in e ter a exata noção do que estamos fazendo aqui agora para nós que já viemos acompanhando todo esse Tzolk'in. Olha que interessante. A onda encantada da estrela, ela traz como propósito a ação de embelezar pelo poder da elegância. Deixa eu ver aqui. Para ter essa dimensão para trazer para vocês de uma forma bastante acurada. Então, ela tem a ação de embelezar através do poder da elegância para que a gente alcance a essência da estrela, que é arte. Então, o tempo diz para a gente, né, nos inspira para que a gente saiba que o tempo, a energia fatorada pelo tempo é igual à arte. Então, a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está experimentando a arte de sermos nós mesmos. Por que a gente não é? Então, você está dizendo que eu não sou eu mesmo? Você está dizendo... Sim, de certa forma, sim. Por quê? Porque nós nascemos a partir de um esquecimento. Quando a gente nasce, a gente esquece toda a história dos nossos antepassados e ancestrais, apesar da gente ter vindo exatamente de lá, né? Nós encarnamos como uma centelha divina da nossa história de alma. Nossa alma contém as experiências de todos os nossos antepassados e ancestrais. E uma centelha de luz dessa história toda, né? Dessa bola de luz é que encarna. E quando nós encarnamos, nós esquecemos essa história que é justamente para a gente ter uma chance de começar do zero. Bora zerar e agora pelo feeling você, né, vai se respeitando, vai se conhecendo e vai se autorrealizando. Mas, como esquecemos, nós então chegamos aqui, bebezinho, e como bebezinho, a gente vai então entendendo como é que esse mundo funciona, como é que esse corpo funciona, vai se experimentando. Quando nós estamos bebês e na nossa primeira infância, a gente absorve os valores e as informações da família que nascemos, da região que nascemos, da cultura que nascemos, do país que nascemos, do planeta que nascemos, de uma forma muito sem filtro. A gente vai absorvendo, a gente vai entendendo como é que a gente funciona aqui nesse mundo. Depois vem papai, que é o embate com a autoridade, ou com qualquer coisa que faça o papel da autoridade na nossa vida para mostrar nossos limites. Depois a gente entra para a escola, se socializa, começa a perceber, né, que o meu direito termina quando o do outro começa, até chegarmos à idade adulta, aonde a gente consegue se sustentar. Já conseguimos uma profissão, conseguimos um lugar ao sol, ou pelo menos entendemos que encontrar um lugar ao sol vai depender única e exclusivamente da gente mesmo. A gente chegou nesse lugar adulto. A partir daí é que deveríamos então ter um contato maior com o nosso coração, com o nosso ser interno, para que fôssemos começar a lapidar essa personalidade que se formou nessa historinha, né, do nascimento nessa família até aqui, para realizarmos, para se autorrealizarmos, para realizarmos os nossos talentos, para descobrirmos os nossos recursos internos, para alcançarmos a realização da nossa própria vocação, para a gente ser feliz. Porque aí sim, sendo feliz, nós estaremos realizando, né, estaremos honrando toda uma história das tentativas dos nossos antepassados de serem felizes. Só que quando nós chegamos na idade adulta, a gente aprendeu, nessa cultura que estamos vivendo hoje, que a felicidade não depende de nós, que a felicidade depende de um Deus que vai ou punir ou presentear a nós, réis mortais, de acordo com o nosso comportamento. Se a gente se comportar bem, Deus premia. Se a gente se comportar mal, Deus castiga. E esse bem e mal é determinado por um conjunto de dogmas e regras que não deixa de ser mais uma narrativa a partir daqueles que escreveram
essa essa história ou esse protocolo de religação. Não deixa de ser uma narrativa. Então, se todo esse desenvolvimento tecnológico que nós estamos vivendo está nos ensinando alguma coisa através das news e das fake news e da inteligência artificial que cria qualquer história, é que uma narrativa é apenas uma narrativa. Então, o que nós precisamos ter agora em mente é isso. Até mesmo a narrativa dos fatos que ocorrem em torno de nós é apenas uma narrativa. Não que devemos excluir, a ideia não é excluir nada, mas a ideia é passar a agregar como eu recebo isso, como eu sinto isso e por que que eu sinto dessa maneira. E buscar uma dimensão de uma consciência mais ampliada de quem eu sou, como um ser que tem uma história de antepassados e ancestrais, que vive num país que tem uma história que também abrigou esses antepassados e ancestrais, e que vive num planeta que também tem uma história de antepassados e ancestrais planetários. Uma história de uma estrela que aqui coabita com outras estrelas numa galáxia. Então, esse é o convite, porque a partir dessa dimensão é que a gente pode responder ao fato de sermos terráqueos e mudar a história. Porque você há de convir comigo que ninguém estava satisfeito com a história que nós estávamos construindo. Pois chegar em 2023, no terceiro milênio, há de se esperar que a gente já tivesse aprendido a viver em paz e harmonia e prosperidade nesse planeta Terra. Você assistir guerras hoje é quase que você vê crianças birrentas brigando porque não, daqui para cá é meu, dali para cá você não entra. Enquanto está todo mundo vivendo o mesmo planeta, ameaçando inclusive a casa que vivemos. Então, o andar da humanidade não estava indo bem. Mas a gente precisa ter toda essa dimensão para poder, então, construir uma nova percepção de mundo e construir, acredito eu agora, a partir de cada um de nós. Porque eu não consigo enxergar uma ação coletiva, uma mudança cultural que não seja composta por indivíduos que fizeram escolhas para uma determinada linha de cultura. Então, o que é que a estrela fala? Que agora, durante esses 13 dias, a nossa ação é de embelezar. Como é que a gente pode embelezar o nosso mundo diante de tanta barbárie, diante de tanta guerra? Não ignorar tudo isso que está acontecendo, expandir a nossa consciência para entender um pouco mais da questão histórica do que está acontecendo dentro e fora de nós e ver a parte que nos cabe. O que me cabe fazer? Qual é a guerra que habita dentro de mim? O que é que tira a minha paz? E aí, a estrela, ela diz que a essência da ação de embelezar é a arte. E a arte que a estrela se refere é a expressarmos o nosso verdadeiro ser, é fazer da nossa vida uma obra de arte. Para eu poder fazer da minha vida uma obra de arte, eu preciso conhecer o meu material cru, meu material rude, para eu poder, então, lapidar esse material. E aí a ação é da elegância, né? Temos um poder para ter essa ação de embelezamento. E o poder, para a gente ter essa ação de embelezamento para alcançar a essência, que é fazer da minha vida uma obra de arte, é o poder da elegância. A elegância, do ponto de vista da lei do tempo, do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista da energia que nos vivifica, de acordo com a inteligência do Criador, é justamente você ter uma expressão coerente com o teu verdadeiro ser. É você fazer
É você pensar, sentir e querer de acordo com o teu verdadeiro ser. Isso é ser elegante. É você quando sorri, sorrir de verdade. Você quando fica triste, você fica triste de verdade. Você quando se aborrece de verdade, né? E não ri porque os outros estão esperando que você ria, ou chore porque os outros estão esperando que você fique triste, né? Mas não, de verdade, com aquilo que você sente no seu coração. Isso é elegância. Então, nesses 13 dias finais, né, para a gente construir uma, uma matriz de uma atitude elegante no mundo, vamos ter bastante atenção se estamos pensando, querendo, sentindo e agindo de acordo com o nosso verdadeiro ser, de acordo com o nosso coração, de acordo com de verdade como a gente sente. Depois, a gente tem no rebater do tarô uma grande orientação. Por quê? Porque as esquinas dessa onda encantada, que vocês sabem que eu analiso sempre de princípio as esquinas, porque as esquinas elas têm as cores do selo que encabeça a onda encantada, portanto traz a quarta dimensão do tempo. Repara que a cor amarela é a única cor que se repete 4 vezes, trazendo justamente a quarta dimensão do tempo. A gente tem o selo do humano, e o selo do humano é o livre-arbítrio. Ele fala do livre-arbítrio, do poder de influenciar, que nós exercemos o tempo todo, né? Quer a gente queira ou não, a gente influencia. Através do poder do livre-arbítrio, a gente pode alcançar a essência da sabedoria. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é essa que a gente traz de dentro do coração, é aquela sabedoria intuitiva. E a sabedoria que a gente tem intuitiva é aquela que a gente alcança quando a gente expande a nossa consciência para quem nós somos do ponto de vista da nossa ancestralidade. Então você veja, é preciso ter uma dimensão da nossa história de alma, da nossa ancestralidade, dos nossos antepassados, para que a gente realmente alcance a intuição que vai fazer com que nós realizemos escolhas sábias. E aí sim, a gente influenciar o mundo à nossa volta com sabedoria, criando uma nova cultura, através de uma nova atitude, através de um novo sorriso, através de uma nova zanga, uma zanga verdadeira, uma zanga com aquilo que realmente te zanga. E não a meio, né, aquele papel esperado, aquela reação que todos esperam diante de um determinado fato. Depois nós temos o selo. Ah, sim, e o tarô, a carta do tarô é o dos enamorados, porque mostra que nós fazemos escolhas apaixonadas, a gente está sempre indo pela paixão. A gente, na maioria das vezes, a gente faz escolhas de uma forma intempestiva. E os enamorados nos lembra que nossas escolhas têm sempre consequências. Então, pensar de uma forma mais ampla, né? Não reativa, mas mais ativa, do que repara no que está entrando de informação. Repara como é que essa informação está batendo aí dentro. E aí sim, faça uma escolha ativa, nem A nem B. Mas, diante da realidade de A e de B, qual é a ação mais criativa e que me pacifica internamente, que traz paz para mim, mesmo que isso não seja popular? Porque você há de convir que para construtores de uma cultura de paz, nós somos agentes de uma contracultura. Depois, o próximo selo é o selo do guerreiro da luz. O guerreiro da luz, é o selo do guerreiro solar, guerreiro amarelo solar. O tom solar é o tom que pulsa, né? Ele fica pulsando aquela informação que saiu lá do grande sol central, lá de Runabiku, com essa informação da estrela, do olha, vamos embelezar através do poder da elegância para a gente fazer da nossa vida uma obra de arte. E aí, o selo do guerreiro, ele destrincha isso questionando. Vamos embora questionar com intrepidez, para a gente perceber qual é a inteligência da vida? Porque o guerreiro ele fala de questionamento, mas ele fala de um questionamento que busca
o poder da inteligência. E eu gosto sempre de ressaltar o que eu chamo de inteligência. Inteligência não é conhecimento intelectual, não, gente. Inteligência é uma dinâmica. Por exemplo, inteligência orgânica, divina, que é o nosso corpo, né? Nosso corpo tem aqui o sistema respiratório, que sem a gente precisar fazer nada, ele sabe, ele capta o ar, que é cheio de gás carbônico, ele capta o ar, desculpe. Ele capta o ar, pega o oxigênio do ar, leva para dentro, distribui para o sangue e recolhe do sangue o gás carbônico e expele, expira o gás carbônico, sem que eu precise fazer nada. Isso é uma inteligência. A inteligência digestiva. A inteligência de dizer, meu sistema tem a saliva, tem a boca, tem os dentes, que já pega o alimento, já vai trabalhando o alimento na boca, para que quando ele entre no estômago, o estômago já tem um determinado trabalho X de fazer com o alimento, para que quando ele vá para o intestino, ele já vá prontinho para ser absorvido pelas paredes do intestino para me nutrir e o resto joga fora. É uma inteligência. Então, o selo do guerreiro, ele fala da gente ter a ação de questionar, né? Porque se quando eu recebo uma notícia de guerra, eu julgar, classificar, rotular e reagir da mesma maneira que vem acontecendo até hoje, eu não vou mudar nada. Então, bora questionar a maneira como nós vamos interpretar esse fato com intrepidez. O que é intrepidez? A intrepidez é sagacidade, né? Intrepidez é mais do que coragem, intrepidez é sagacidade, é procurar ler nas entrelinhas, é procurar ver o subtexto, o discurso que ainda não foi dito. Isso ajuda a expansão da consciência. E por fim, assim, e o arcano maior do tarô é o Sol. E o Sol, o que o Sol faz? O Sol ilumina. Eu gosto de falar da luz do Sol, antes de falar de que tudo que nós estamos vivendo agora é exatamente o resultado de uma maior entrada de luz no planeta, porque todas essas tragédias e toda essa barbárie que nós hoje presenciamos no planeta, ela vem acontecendo há pelo menos 2000 anos. Só que agora nada mais está ficando embaixo do tapete. Está tudo muito claro, está tudo muito iluminado. Quando nós estamos, por exemplo, numa noite enluarada, numa praça, num lago, que tem um lago e tem árvores e bancos, tudo parece lindo. Quando o sol nasce, aí você vê que o lago não está tão limpinho assim, que o banco tem sujeira em volta, que o lixo está espalhado, que a árvore pode não estar tão florida. O sol ilumina. Então, quando a gente fala do selo do guerreiro e do guerreiro solar, que é o caso, a gente está falando disso, de enxergar mesmo, de questionar, enxergar, né? Por que devemos avaliar sempre da mesma maneira, né? Por que sempre achamos justo e injusto determinadas coisas? E aí o próximo selo que encerra essa onda encantada no tom cósmico, no 13º tom, o 13º, que também aproveito aqui para junto com você que está chegando agora no canal, você já reparou que o 13, o número 13 é ligado à morte, é ligado à superstição, ele é demonizado, ele é inclusive excluído do nosso calendário? E ele é justamente o tom cósmico. O tom cósmico, ele tem três grandes, eu vou chamar de três grandes poderes, mas cada tom tem também sua ação, o seu poder e a sua essência. Então, o tom cósmico, ele tem três grandes poderes, chamo eu, mas depois eu vou dizer direitinho o que é ação, o que é poder, o que é essência. Mas ele fala de perseverar, presença e transcender. Então, a ação é de transcender. Você transcende, né? Você vai além do material, da realidade chapada na tua frente, se você usar o poder de perseverar aí na essência, na presença.
E o que eu entendo por, nesse momento, você transcender por perseverar na presença? É justamente você considerar todo o seu passado ou toda a história horizontal, a história do mundo, a história da civilização, a história da região que você vive, tanto horizontal quanto vertical, a história dos seus antepassados, a história dos seus ancestrais. Quando você considera isso, você já tem isso no seu momento presente. Você não precisa viver o que seu antepassado viveu. Basta saber, basta sentir. E aí, perseverando no momento presente, ou seja, nem desejando o que ainda não aconteceu e nem lamentando o que já aconteceu, mas sentindo aqui e agora. Por isso que eu gosto de fazer o boletim galáctico e não faço um mero estudo da lei do tempo. Porque quando a gente faz a leitura do boletim galáctico, nesse momento astrológico e pessoal que nós estamos vivendo, de 2023, no início, né, no primeiro quarto do terceiro milênio, é diferente essa onda encantada da estrela, esse castelo da matriz, do próximo castelo da matriz que vai acontecer em outro momento. É outra realidade. Então, nesse momento, perseverar no momento presente, esse é o que o tom cósmico traz para a gente, é você estar atualizando e estar definitivamente transcendendo e não marchando na vida como um soldadinho que vive sempre a mesma história, vive sempre a mesma coisa. Não. O que eu sei de mim, o que eu sei do mundo, o que eu sei das nações, o que eu sei da minha família, dos meus antepassados, dos meus ancestrais, está aqui, na minha mão. E como que eu, sabendo disso tudo, interajo com essa realidade para aquilo que eu vejo que é melhor para mim? E veja, quando eu falo vejo o que é melhor para você, eu não estou apelando para o seu egoísmo, não. Porque quanto mais a gente vai para dentro do nosso coração, mais a gente encontra lá toda a humanidade. Porque é dentro do nosso coração que somos um, que somos todos iguais. A gente encontra um ser humano dentro de nós. A gente encontra a nossa humanidade. A gente encontra Adão e Eva dentro de nós. E o convite é esse. Diante desse quadro de guerra, o que me pacifica? Diante desse quadro de guerra, o que une Adão e Eva dentro de mim? O que me aconchega? Sem que eu precise depender de ninguém. E isso, de novo, não é egoísmo. Porque se eu dependo do outro, eu tenho expectativas do outro e o outro é um outro universo. Não sei se ele nasceu para atender as minhas expectativas, não, né? Então, a nossa, digamos assim, missão, função, propósito de vida é ser feliz. Porque aí sim, claro que eu vou ter expectativas em relação ao outro, mas se o outro não puder atender as minhas expectativas, tudo bem, tudo bem. Ele faz o que ele pode. E se eu deixo ele fazer o que ele pode, eu também vou me permitir fazer o que eu posso. E se eu não me cobrar nada para além do que eu posso, meu mundo vai estar em paz. Eu vou estar leve, eu vou ser feliz. E aí eu vou contribuir com todos à minha volta, com essa minha leveza, com essa minha felicidade de ser quem eu sou. Aí eu terei alcançado a minha arte, que é o propósito dessa onda encantada da estrela no Castelo da Matriz. Então, bora fazer nosso diário para ver como é que a gente está se sentindo, né, nesses 13 dias, fazer aí as nossas avaliações do que é que o tempo está mandando para a gente, o que é a inteligência divina do Criador, né? Quais são os pontos que o Criador usa para tecer esse momento, para ver de que maneira a gente pode acompanhar, né, essa inteligência do Criador que é tão
perfeita. Tá bem? Então era isso, minha gente. Gratidão, muita gratidão. Acompanhe o canal, assine, se inscreva no canal, acione o sininho, porque a gente está cada vez mais aqui fazendo essa, digamos assim, é um caminho de autoconhecimento, é quase uma terapia online para a gente se conhecer melhor e ir caminhando para a conquista da nossa própria felicidade, tá bem? Então, bem-vindo, bem-vindas, espero vocês no próximo vídeo. A gente vai aprofundar a leitura dessa onda encantada nesse castelo da matriz. Gratidão, namastê e em Lakesh.